Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 7. O nosso tema é o milagre de andar por sobre o mar. Nós vamos ver que neste milagre tem a finalidade. Não a finalidade do povo ver, olha, Jesus pode andar sobre em cima do mar. Não, meus irmãos. A finalidade é para que o povo saiba, os discípulos soubessem que Jesus tem todo o controle dos tempos, das estações. Jesus tem o controle, ele é Deus. Ele quis mostrar ali naquele momento também, uma das finalidades era mostrar para eles que tudo está em seu domínio. O nosso texto do dia que está em Mateus, capítulo 14, versículo 27, diz assim: Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, nas tempestades da vida, nas dificuldades, meus irmãos, é difícil às vezes a gente conseguir enxergar Jesus, mas ele vai estar sempre ali, conosco, andando sobre o mar, ele anda sobre as nossas dificuldades. Jesus ali, qual era a dificuldade daqueles homens? Era passar por outro lado, era o mar. Jesus estava andando por cima das dificuldades deles. Então Jesus estava mostrando para eles que tinha todo o controle, assim como ele tem um controle na minha e na sua vida. A nossa síntese. O fato de Jesus andar sobre o mar consolidou seu senhorio sobre a natureza, evidenciando sua divindade, ou seja, coloca eles e dizendo, olha, eu sou Deus, eu tenho controle de todas as coisas, a minha divindade se manifesta agora, tá vendo? Agora, eu sou Deus. Jesus estava mostrando para eles que verdadeiramente ele era Deus. O nosso texto bíblico está em João capítulo 6, versículo 16 ao 21, diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles, ou seja, Jesus não estava com eles, Jesus não estava perto deles. No milagre da multiplicação dos pães, e agora eles descem para passar para o outro lado, para ir para Cafarnaum. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus está no controle. Jesus veio em direção a eles, e eles passaram por outro lado. Então, meus irmãos, a gente vê também que aqui fala do mar, ali não é um mar, ali é um lago grande de água doce. É denominado como mar, mas não é bem um mar. É um lago muito grande de água doce, que está, como a lição está dizendo, 210 metros abaixo do nível do mar. Então é muito comum ventos tempestuosos naquele lugar, situações ali que fica muito difícil, como a nossa lição vai dizer, que parece um caldeirão ali, aquele lago fica muito difícil mesmo, porque as montanhas, o vento bate uma na montanha, bate na outra, e ali o mar, denominado como mar, que é um lago, fica bem revolto. A nossa introdução, seguindo seu propósito de demonstrar que Jesus é o Cristo, o ungido, João relata o quinto sinal cortejado com as narrativas de dois dos sinóticos, Mateus e Marcos, que vão falar acerca de Jesus andar sobre o mar. E o material joanino, para estar incompleto, parece estar incompleto. Porque, meus irmãos, às vezes a gente pensa que é bem comum, às vezes, você ver num evangelho falar de uma coisa, no outro evangelho falar da mesma coisa, só que alguns detalhes diferentes. Só que é a mesma coisa, meus irmãos. Às vezes, que um autor viu, o outro não viu, acaba se completando. Todavia, como já foi dito, cada evangelho possui suas peculiaridades, e o de João não é diferente. Como poderá ser visto para os propósitos do quarto evangélico, as informações constantes nessa pequena porção bíblica são suficientes. Então, meus irmãos, vai ser suficiente para nós desenvolvermos acerca da nossa relação com o Senhor, da nossa visão a Deus. Parte 1, tópico 1, os discípulos e a perspectiva do reino. Jesus retira-se sozinho para o monte. Eles desceram, meus irmãos, para passar para Cafarnaum sozinho. Jesus foi até o monte orar. Por que Jesus não foi com eles? Por que eles não foram com Jesus? Irmãos, isso aí são situações que aconteceram naquele momento. Jesus resolveu ir para o monte orar e eles resolveram ir para o outro lado. Parte 2. Os discípulos com o coração endurecido. No texto paralelo de Marcos para essa narrativa, o evangelista observa que os discípulos não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Jesus já tinha feito vários milagres ali, mas mesmo com tudo isso, o coração deles
ainda estava endurecido mediante as questões ainda que os rodeavam naquele momento. A questão muito comum também era aquela, né, pequena e leve ainda desconfiança. Mas aqui a gente vê que os discípulos estavam com o coração endurecido, mas automaticamente Jesus foi trabalhando no coração deles. Parte 3. Jesus não tinha chegado perto deles. O texto joanino diz que no período da tarde os discípulos desceram para o mar. Eles não embarcaram em direção a Cafarnaum, eles embarcaram em direção a Cafarnaum e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles, ou seja, resolveram embarcar, como nós já dissemos, Jesus não estava com ele. Esse tempo que Jesus se deteve em oração, talvez tenha sido oportuno para que os discípulos refletissem melhor e, quem sabe, entendessem a diferença entre a perspectiva humana e a do reino. Então eles deveriam entender, porque existe a nossa perspectiva, meus irmãos, acerca deste mundo, acerca das coisas aqui, e também nós temos que ter perspectiva acerca do reino de Deus. Então aqui foi até interessante ou importante naquele momento Jesus se retirar para a oração e ver que perspectiva que eles tinham acerca do reino. Se eles realmente confiavam em Deus, se eles realmente confiavam em Jesus. Porque como os textos paralelos dizem que o coração deles estava endurecido, mas agora, e agora? Eles confiam mesmo? Eles têm essa confiança? Depois de tudo que Jesus já fez, depois de tudo que Jesus já realizou, será que eles estão confiando em Jesus? Cabe a nós também pensarmos, meus irmãos, depois de tudo aquilo que acontece na nossa vida, das coisas que nos rodeiam, das dificuldades que nós passamos, Jesus vem, dá vitória, abençoa. Será que nós temos a mentalidade de confiarmos verdadeiramente em Deus? Parte 2. O mar e o milagre. A situação do mar. Os discípulos haviam descido para o mar e já era noite quando zarparam rumo a Cafarnaum. Devido à topografia, eu vou ler essa parte aqui, que é aquilo que eu já disse. Devido à topografia da região, cercada por montes, onde está situado o mar da Galileia, trata-se, na verdade, de um imenso lago de água doce, cuja superfície encontra-se 210 metros abaixo do nível do mar. Lembra que eu tinha mencionado isso, mas é importante que nós lermos também. Ventos originados do mar Mediterrâneo, porque fica bem pertinho ali do mar Mediterrâneo. Ventos do mar Mediterrâneo sopram pelo vale do Grande Lago, fazendo com que as águas deste se agitem, tornando-se perigosas. É exatamente isso que o texto informa ao dizer que o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Irmãos, é muito interessante porque a topografia ali, tudo direciona para isso. Não era um mar, era um lago, um grande lago de água doce, cercado de montanhas, mas havia um vale onde aquele vento ele passava. E quando aquele vento passava, ficava, como se diz, chicoteando nas montanhas. E ali isso também acabava pegando aquele mar que não era um mar tão grande, mas era um mar ali de água doce, eles denominaram como mar. Então ficava chicoteando esse vento ali, e por isso que esse grande lago, este mar, ficava revolto. Mas aqui no 2, o progresso da viagem é o quê? Eles conheciam, eles estavam acostumados a isso, eles estavam acostumados, eles conheciam a região, eles estavam acostumados, porque aquilo ali era o campo de trabalho deles, era o escritório deles, a gente pode dizer. Nossa linguagem hoje seria o escritório deles, ali onde eles trabalhavam, onde eles tiravam o sustento deles. Os discípulos haviam remado por muitas horas, praticamente a noite inteira, e não conseguiram navegar mais que 5 ou 6 quilômetros. Vai falar de estádios na palavra, mas aqui vai colocar para nós como quilômetros. Pois era muito difícil. Eles remavam e parece que não conseguiam progredir, né? Mas era um lugar conhecido deles. Eles sabiam como fazer. Mas nem todas as vezes que a gente tem as ferramentas nas mãos, meus irmãos, a gente consegue resolver problemas. Que tem problemas, mesmo que a gente domine certas coisas, mas tem problemas e tem situações que só Deus, só o Senhor Jesus pode resolver, porque Ele nos criou. Tópico 3, parte 3. Jesus anda sobre o mar. Foi em meio a este momento difícil que os discípulos avistaram algo inusitado que os fez temer mais ainda, uma pessoa andando sobre o mar. Quando eles olham, meus irmãos, eles conheciam ali, sabiam que aquilo podia ser revolto, de repente tratar com a tempestade, que foi difícil, mas eles estavam com medo, porque o homem sente medo, mesmo onde o homem domina, mesmo um lugar que seja dominante para o homem domine, o homem consiga se virar, quando vem algo assim, ele fica impaciente, fica mesmo preocupado.
E aqui nós vemos que não foi diferente para eles. Eles também ficaram preocupados. E aí quando sai ali praticamente da questão deles, ali fica difícil. E quando eles veem uma coisa que nunca viram, um homem andando sobre o mar, peraí, que é isso? Imagina o medo que eles não tiveram, o temor que eles não tiveram. Mas aqui, se dentro de um barco a situação é desesperadora, o que dizer daquela experiência, felizmente não se tratava de nada do imaginário que povoava o folclore judaico. Porque vai saber que tipo de coisa eles tinham em mente. Mas aqui era o Senhor, né? Era o Senhor. Nunca tinham visto um homem andando por cima. Peraí, que negócio é esse? Estamos vendo, mas quando chegou perto, quem era? Era Jesus. E aqui no tópico 3, vai praticamente aqui trazer uma questão do Antigo Testamento. Quando Deus ele se apresenta, fala para Moisés, e Moisés fala assim, mas quem que eu vou dizer para Faraó aqui quem o Senhor é? Quem é o Senhor? O que Deus fala para Moisés? Diz para ele que o eu sou está falando. E aqui Jesus se apresenta o quê? Como eu sou. Né? Na resposta à afirmação do nome de Deus, está dizendo para eles, eu sou. Será que eles não conheciam essa expressão do eu sou? Porque a questão judaica, meus irmãos, vai passando de pai para filho. A história vai passando de pai para filho. Então eles com certeza eles se familiarizaram com essa expressão, ó, eu sou, não tem mais. Porque, ó, reconhecendo o pavor que tomara conta dos discípulos, o mestre identifica-se desde onde está, dizendo a eles que não temessem. Contudo, os melhores comentaristas são unânimes em dizer que o texto vai muito além de uma resposta que visava apenas um reconhecimento superficial. Ou seja, é aquilo que eles já sabiam do eu sou. Porque quando Deus se apresenta para Moisés e fala, eu sou. E agora, eles ouvem essa expressão outra vez, eu sou. Não tem mais, as dificuldades estão aí, as situações estão aí, mas eu sou, não tem mais. Então nós vemos nesse desenrolar aí deste milagre, que Jesus está mostrando para eles quem ele é de fato. Será que eles não tinham ainda noção de quem era Jesus? E Jesus vai cada vez mais, meus irmãos, confirmando para eles quem realmente Jesus é. Jesus coloca assim, eu sou. Essa expressão aqui, os comentaristas até vai dizer fazer uma alusão acerca do Antigo Testamento, que eu também concordo. Porque essa expressão era uma expressão que era familiarizada para eles, eu sou. Então, realmente, meu Deus, ele anda por cima do mar, eu sou. Então, realmente, esse homem é o Filho de Deus. Porque ele tem todo o domínio, ele dominou o mar, agora acabou, nós chegamos ao outro lado, porque o mar podia virar o barco deles ali. Deus permitiu que eles fossem, Jesus permitiu que eles fossem, para que eles pudessem, eles deveriam chegar ao outro lado. Não importava as circunstâncias, não importava as dificuldades, Deus permitiu que eles fossem, porque senão, Jesus falava assim, não, vocês não vão agora, vocês vão depois, mas eles falaram, não vai, então Jesus permitiu que eles fossem. Eles estavam com Jesus. Então, quando nós estamos com Jesus, Deus permite situações da nossa vida e a gente vai com a concordância do Senhor, a gente toma uma atitude com a concordância do Senhor, vai ter dificuldade, vai ter tempestade, mas o Senhor tem todo o domínio nas suas mãos, assim como tinha naquele momento, ali naquele mar, ali naquele momento. O 2. A divindade do Senhor. Com a resposta do Senhor aos discípulos, identificando-se com Deus, somado de fato de ele estar andando sobre as águas, ao colégio apostólico, bem como aos leitores de João, não resta nenhuma dúvida. Jesus é Deus, pois somente o Criador, desde o Antigo Testamento, tem tal poder. Não tem como, irmãos. Jesus é Deus. Aqui nós estamos falando, Jesus colocando, manifestando a sua divindade ali, mais uma vez, para que eles pudessem ver o Senhor. E agora estava mais explícito, vamos dizer assim. Jesus, um homem andando por cima do mar, já fez cura, já fez maravilhas e tal. Mas nunca ninguém viu o homem andando sobre as águas. E não somente andando sobre as águas, dominando sobre elas. Dominando sobre elas. Não é só Jesus, não somente Jesus dominou sobre as águas, Jesus dominou sobre o clima, sobre o tempo. Jesus dominou ali e eles passaram para o outro lado e ficou tudo bem. E o 3, o assombro do assombro é a esperança. Do primeiro momento em que estavam endurecidos e posteriormente espantados, os discípulos passaram então a esperança, pois receberam mestres de João de boa mente, conseguindo chegar em segurança a outra margem, para o local onde tinham por destino. Ou seja, estavam assombrados, agora tinham uma esperança. E assim também tem que ser na nossa vida, irmãos.
Quantas vezes a gente não fica assombrado com a circunstância da vida, mas Jesus vem, resolve o nosso problema, entra com providência e agora nós temos esperança no Senhor, esperança no reino dos céus, esperança em estar de fato cada vez mais com Jesus. É isso que Jesus nos ensina. As tempestades vêm, o mar revolto existe, porém ele domina tudo. Jesus, ele é dominante em todas as circunstâncias da vida, em todos os climas da terra, porque foi ele que criou todas as coisas. E a nossa conclusão: o grande ensinamento dessa lição é justamente o fato de Jesus ter deixado seus discípulos por um período de tempo, permitindo que esses refletissem e enfrentassem as dificuldades de uma viagem corriqueira. Isso fez com que eles experimentassem a verdade que o Senhor, que se o Senhor estiver no barco, tudo vai bem. E se o Senhor mandar nós irmos para outro lugar e tiver tudo revolto, nós podemos ir, porque o Senhor vai estar no nosso lado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus os irmãos. E que a você que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.